Então, alguns anos atrás, assistindo uma aula do professor Olavo de Carvalho, ele explicava que todo estudante sério, todo estudante que, né, busca um conhecimento de verdade e procura também viver esse conhecimento, não só contemplá-lo, ela precisa ser testada, né? Então, quem busca o conhecimento precisa vivê-lo, né? E ele precisa ser confrontado com a realidade, seja ela mais bruta e ignorante possível. Ele tem que saber encarar todo mundo, né? E as suas únicas armas são exatamente é, as, a sua capacidade, né? O conjunto da sua capacidade intelectual, né? Então, é claro que ao longo da vida topamos com pessoas que realmente são muito inteligentes, porém não se dedicam à busca da verdade, à busca do conhecimento, né? Não são pessoas que estão debruçadas em material, em livros, por exemplo, para aprender. É claro que os livros são a parte formal do conhecimento. Tudo vai se completando pela prática, né? E é claro também que muito antes de haver livros, o conhecimento ele era transmitido né, oralmente. E é claro que o conhecimento se dá na base da experiência, mas a leitura também é uma experiência, entendeu? O professor Olavo também explica isso, que quando lemos um livro, o livro vai nos transmitir informações, né, vai nos transmitir possibilidades de vida, né, conhecimentos, vai nos transmitir um novo repertório de palavras e uma consciência a mais da realidade. Mas nós também, para compreendermos o livro, precisamos projetar as nossas experiências pessoais, né, no sentido de compreendê-lo. Então, é um afinar-se um com o outro. O grande educador americano, né, Mortimer Adler, que escreveu o livro A Arte de Ler, né, entre outros grandes livros, explica isso. A leitura é fundamental, porque a leitura é o único ato realmente, né, é um ato que só o ser humano pode realizar, né? Só o ser humano passa pela experiência da busca do conhecimento. Os animais estão condicionados aos instintos e às reações, né? Eles já sabem o que tem que fazer. Tudo está pronto, tudo está, de certa forma, pré-programado na estrutura deles. Então, eles já sabem o que tem que fazer, né? Um cordeiro nasce e já antes mesmo de mamar, né, na tetinha da sua mãe, ele ouve um lobo, o uivo de um lobo à distância, e ele já começa a gemer de medo. Por quê? Porque tudo está ali já programado para que ele saiba o que ocorre ao redor dele, né? Os seus instintos são linearmente condicionados, mas nós, seres humanos, não, né? Como diria Salomão, a ingrata tarefa que Deus nos concedeu de buscar o conhecimento, de buscar a sabedoria, né? E então, é claro que isso é sério. Se você pega, né, um dos pilares da ciência aqui no Ocidente é o próprio Aristóteles. Pega no Organon do Aristóteles, o que ele diz já na primeira página, né? Vamos começar conforme a ordem natural, pelo começo. Então, buscar o conhecimento, sim, é uma questão de disciplina, é questão de método, é questão de rigor, é questão de compromisso, é questão de ter interesse na verdade, e não interesse em dar opinião, não interesse em fazer, impor a sua fala, a sua narrativa, as suas opiniões. E infelizmente, isso acontece muito conosco, né? Tanto com pessoas ao nosso redor como conosco mesmo, né? Estamos aprendendo coisas e muitas vezes queremos impor isso. E é claro que o estudante sério, ele urgentemente tem que parar com isso. Esse fim de semana eu estava visitando a casa de uns parentes e, infelizmente, eu tive um confronto com um parente meu que não é uma pessoa desinformada, mas é uma pessoa que não tem noção do que é estudar, do que é buscar conhecimento. Mas é uma pessoa que está envaidecida porque é mais velho que eu, né? Tem muitos anos de experiência, mais do que eu, e, e tem a sua bagagem de informação, porém, tudo, né, ali está de forma, como se diz, atomística, né? Está tudo numa constelação, uma coisa um tanto difusa. E nem sempre essa pessoa está sabendo organizar isso.
de modo a perceber mais objetivamente as coisas. E de repente, lá no meio das conversas mais triviais, surgiu, né, novamente a pauta política. E eu insisti que não deveríamos conversar sobre isso porque, de fato, né, ninguém ali sabe política, nem eu estou começando a aprender sobre política. E eu insisti com essa pessoa que nós estamos falando sobre política, né? Temos muito que aprender ainda e nem nunca vamos viver isso, né? Eu não vou me tornar, não almejo nenhum cargo político no futuro. Então, basicamente, em política eu vou aprender pelos clássicos, Aristóteles, Platão, né? Um Leviathan, né? O Thomas Hobbes, um Montesquieu, um Stuart Mill, Jean-Jacques Rousseau, um Eric Voegelin, enfim. Eu vou aprender muito disso e vou aprender também pela própria história da política no meu país e nos outros países. Vou poder testemunhar um pouco disso pelos atos do atual presidente, né? E dos anteriores, que eu pude testemunhar assim mais conscientemente. Então, mas eu nunca vou chegar a saber o que é totalmente política, porque eu nunca vou vivê-la. Mas, né, em casa desse parente meu, a conversa foi se intensificando, né, nesse sentido, todos tentando, né, vamos dizer, apresentar a sua contribuição ou a sua narrativa, né, fazer impor a sua fala. E de fato ali ninguém sabe, nem eu sei. Mas o que eu tentava fazer era aconselhar as pessoas, passando informações, né, daquilo que eu sei, né, de, ó, deveríamos fazer assim, deveríamos voltar lá, né, conforme citei aqui Aristóteles, conforme a ordem natural, começar pelo começo. Devemos voltar lá e tentar entender isso. Né? Se você pega o livro A Política de Aristóteles, já no início ele deixa claro que a organização das cidades, né, das grandes famílias, que se formam cidades, se formam sociedades, isso, né, é um processo longo e doloroso, né? E depois ele descreve, ah, sempre vai ter que haver um líder para isso. Sempre vai ter que haver uma pessoa mais apta e disposta a reger essas, né, a ordem, né, convencionada dentro de uma sociedade. E, né, ao longo do tempo vão existindo diversos tipos de líderes, de governantes, seja um rei, seja um presidente, seja um déspota, seja um tirano, e cada um deles está inserido numa situação específica, né? E na medida em que ele vai avançando ali nas considerações, ele vai colocando detalhe por detalhe, né, entre o rei e o súdito, né, tudo que medeia esse processo, né, como a coisa vai se formando, qual que é a relação direta ou indireta de uma família com a autoridade real, com a autoridade governante, né, quais são as leis que vão se estabelecer para se iniciar tudo. Hoje, tudo isso chega mastigadinho para nós e mesmo assim nós não sabemos assimilar as coisas. Você vê, nós temos traços aristotélicos até na própria Constituição. Existem traços socialistas na Constituição, positivistas, sim, mas existem também elementos ali aristotélicos, elementos napoleônicos na Constituição. E o dever do estudante sério é aprender a rastrear isso para compreender, né, todo um panorama histórico maior, para saber aonde ele está inserido e o que exatamente está influenciando ele. Né? A que tipo de valores, a que tipo de princípios, normas e regras ele está obedecendo. Né? Até que ponto, por exemplo, a minha consciência, os meus valores, aquilo que eu aprendi na prática, eles se articulam com os valores que estão na Constituição. Né? Até onde as cláusulas pétreas da Constituição elas são universais ou não? O próprio Miguel Reale explica isso. Né? Existem cláusulas ali que podem ser totalizantes, existe sempre o risco, né, de se resvalar para uma constituição ideal, né, que, ou seja, que prescinda da, da,
do histórico de constituições anteriores, né, que por conseguinte são uma espécie de registro, né, que são como se fosse o acúmulo da experiência de um povo, né, e que vai se aperfeiçoando com o tempo. Então, os próprios princípios constitucionais já precisam estar sendo rigorosamente monitorados, preservados ou aperfeiçoados, né, alguns abolidos, outros novos inseridos, né, quiçá com o tempo reformular toda a Constituição. Então, quer dizer, o troço é bem complicado. Isso que nós estamos falando ainda, existe uma linha tênue que divide a política das normas jurídicas, que é uma coisa difícil também de se aprender. Vamos aprendendo isso com o tempo. Devemos aprender também que situações históricas, tá, como a questão da ditadura ou regime militar, não aconteceu do dia para a noite. Foram décadas e décadas que precederam isso. Crises aqui, crise da indústria, crise entre o coronelismo, né, no Nordeste, problemas de greves, de sindicatos, né, problemas institucionais, problemas entre o povo, leis ineficazes para organizar tudo isso aí. E quem estava assistindo todo esse processo? Né? Todos os membros do Exército, os líderes, né, das Forças Armadas, que também padeceram de crises, que também, de certa forma, ao longo de todo esse processo histórico, vamos pegar lá desde a Primeira Guerra Mundial até 1964, 31 de março, também passou por períodos de desestruturação, de insubordinação de autoridades, né, de corrupção de autoridades. Então, é todo um bolo histórico que veio crescendo e que culminou naquilo. Né? E segundo ali a análise, por exemplo, do Hélio Silva, que é um historiador brasileiro que também tinha um pé mais no socialismo, explicando que na medida em que essas crises não cessavam, mas que o único poder mediador e apaziguador era o poder militar, e era o que, de certa forma, passava menos crise diante de todas as crises que abatiam o país, chegou um ponto que eles decidiram permanecer no poder. Né? Sobretudo com. Aqui, estou dando a minha interpretação, sei muito pouco ainda da história. Ao longo da era Vargas, os comunistas ficaram, né, legados à ilegalidade. O que não quer dizer que os comunistas ficaram inativos. Né? Então, estavam lá se preparando, né? Marginalizados, mas sempre organizados e sempre se preparando, sempre cautelosos, né? Sempre prevenidos. A menina, assim que Getúlio Vargas sai do poder, né, por meio do suicídio, novas autoridades políticas assumem o poder, né, e, por conseguinte, são autoridades simpáticas aos comunistas, e os comunistas voltam com toda a força, porque ao longo desse período no limbo estavam se fortalecendo, se reorganizando, revendo muitas das suas estratégias. E é fato, né, como o professor Olavo explica, o comunismo, né, os comunistas, eles vão se infiltrando em todos os setores da sociedade, aos poucos, por meio de uma cultura mesmo. Panfletagem, música, literatura, poesia, por meio de narrativas políticas, por meio da filosofia deles, né? Né? Levando em banho-maria, né? Inserindo aos poucos elementos aqui e ali, aqui e acolá, né? É, como diz o Sérgio Augusto Avelar Coutinho, né? Mudando, modificando o senso comum das pessoas aos poucos. Então, penetrando de forma insensível, as pessoas não percebem. Mas o regime militar, né, os militares, né, são estrategistas, mas não são doutrinadores e não geram uma cultura em amplo sentido. Então, de repente, eles simplesmente armaram uma estratégia e tomaram o poder. E isso foi marcante para muita gente. Tanto que até hoje, né, se discute aí o pior período do Brasil é o regime militar, esquecendo-se que nós temos a era PT, que foi pior ainda que o regime militar, porque a violência cresceu, que é uma coisa muito
né? Não é possível que as pessoas que ainda acreditem que o PT é a solução para o país, ou que ainda tenham, nutram alguma simpatia pelo PT, não percebam isso. Que na era PT você tem já, né, no ano seguinte ao governo, né, o sancionamento do Estatuto de Desarmamento e no ano consequente o plebiscito das armas. Você tem o ex-presidente Luiz Inácio, né, com projetos como distribuição de camisinha nas escolas, você tem asilo político dado a bandidos, né, bandidos muitas vezes ocupando cargos, né, em ministérios aqui e ali, fora a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro, que mais tarde se tornou a pauta da Lava Jato. Quer dizer, fora também toda a ameaça de censura e perseguição que houve às pessoas que se opunham ao governo. Que não foi uma ameaça explícita e nem violenta, mas foi, né? Com todo cuidado, os comunistas são cuidadosos. Né? Depois de Antônio Gramsci, como explica o Olavo, como explica o Avelar Coutinho, entre outros, né? Gramsci proporcionou a revolução cultural, e é fato. Você lê um livro do Antônio Gramsci, no caso aqui eu terminei de ler os Intelectuais e a Organização da Cultura, você vê claramente isso, eles vão penetrando aos poucos. Mas ainda tem gente que não quer saber disso. As pessoas se atêm ao que elas chamam de essencial, entendeu? Como essa pessoa da minha família estava aqui. O essencial da coisa é esse. Você não precisa ler, você não precisa se informar. Esses livros vão te fazer se perder no mar de conteúdos. Quem está perdido é exatamente esta pessoa. Eu expliquei para ele, falei assim: você está seguindo o senso comum. Eu não estou seguindo o senso comum, estou falando de fatos. Não. Fato é fato, senso comum é senso comum, eu falei. Né? Podemos dizer assim, é do senso comum de todos que Napoleão foi imperador da França, a partir de um golpe. Né? Se tornou cônsul. Então, isso é do conhecimento popular. Né? E muita gente nem nunca leu nada e sabe que Napoleão foi imperador da França. Isso é um fato. É um fato que está assim, vamos dizer, está na coletividade, é da informação da coletividade, ou seja, é do senso comum. Da mesma maneira que o Sol, que é um fato, na visão dos pagãos é um Deus. Né? E o senso comum, ou seja, o consenso entre os pagãos, muitos pagãos, né, seja na Europa, seja aqui na América, no continente americano, né, era senso comum entre muitos pagãos que o Sol era um Deus, quando o Sol não é um Deus. Né? Então, o senso comum necessariamente não vai ter a ver com a realidade. Mas essa pessoa não tinha a menor ideia do que eu estava falando. Ela simplesmente estava apegada a fatos históricos que se tornaram muito notórios publicamente pela divulgação cultural, sobretudo na TV e no rádio. É uma pessoa que nunca se preocupou em se debruçar sobre o material e ler, né? E entender que o panorama histórico é muito mais complexo do que ela pensa, né? Mas que estava lá me acusando de ser uma pessoa radical, de ser uma pessoa, né, muito calculista, né, uma pessoa muito prolixa. Pô, não é assim. Buscar e compreender a realidade vai nos tornar mais conscientes do lugar onde vivemos, vai nos tornar mais conscientes do universo em que vivemos e a que tipo de influência estamos sujeitos. Né? Estamos vivendo aqui, passamos do século XX para o século XXI, então nós estamos vivendo uma era pós-Revolução Francesa, e se nós não conhecermos um pouquinho da Revolução Francesa, poderemos estar defendendo ideias literalmente assassinas como se fossem ideias cristãs. Então nós precisamos conhecer as coisas a fundo, precisamos conhecer as coisas nos seus detalhes, porque corremos o risco de nos iludir seriamente e de muitas vezes nos tornarmos pessoas hipócritas, pessoas intolerantes, mas que, né, vão se acreditar as pessoas mais tolerantes e mais sinceras do mundo. Eu conheço pessoas que acreditam que o socialismo é uma solução para o mundo, mas são pessoas que não são capazes de
não vão dividir as suas casas, os seus automóveis, os seus bens e o seu dinheiro com as pessoas da rua. Elas vão simplesmente, né, ajudar, né, pobres, pessoas carentes com uma pequena contribuição de esmola e acreditam que estão fazendo muita coisa, né? E são pessoas que estão preocupadas com as suas viagens, com os seus salários, né? Que muitas vezes estão pessoas que já que trabalham, claro, são pessoas trabalhadoras, honradas, mas que se aposentaram relativamente cedo e não sabem o que fazer da vida, né? E que estão muito afeitas e assim preguiçosas mentalmente, estão muito afeitas a discursos bonitos, estão muito afeitas a discursos idealistas, né? E quando uma pessoa tenta chegar ali para elevar a conversa para um outro nível, tentando contribuir com o que sabe, com aquilo que se esforça por aprender, é taxada de uma pessoa intolerante, de uma pessoa vaidosa, de uma pessoa metida besta, metida sabichona, entendeu? Isso acontece muito comigo, sobretudo com pessoas muito próximas de mim. Por quê? Porque desdenham aquilo que desconhecem, né? Eu não vou, né, não vou me referir a pessoas são pessoas da minha família, infelizmente, né? Então, todo mundo quer discutir política e ninguém sabe o que é, nem sequer o que significa a palavra política. Então, é aquela coisa, né, gente? Querer falar de política sem saber o que é o termo política é a mesma coisa que jogar futebol sem bola. Jogar futebol sem bola é briga de torcida, meu filho, é só pancadaria. Então, ou as pessoas acordam e procuram se dar conta de que o conhecimento, né, é um dever que Deus nos colocou, né, nós devemos buscar o conhecimento, ou nós vamos nos tornar apenas hipócritas, com discursinhos bonitos, vazios, né, e acusadores. Era isso.